Então vamos lá. A gente vai falar um pouco agora sobre a classificação biológica dos seres vivos e como que ela vai ser importante para classificar eles, definir a sua biologia e etc. Então a primeira coisa que a gente vai estudar é o histórico dessa classificação dos seres vivos. Ela foi criada por Carl Linnaeus, um francês, e ele criou esse tipo de nomenclatura e de estrutura de classificação dos seres vivos justamente para que houvesse uma igualdade e que todo mundo no mundo inteiro fizesse do mesmo jeito. E ele fez isso tão bem feito que até hoje é utilizado esse mesmo método que ele criou para poder classificar os seres vivos. Por que, que ele é importante? Por exemplo, se eu estiver falando de um animal aqui no Brasil, e um pesquisador estiver falando do mesmo animal, só que na Rússia, a linguagem é diferente, os métodos de pesquisa é diferentes. Mas se a gente for padronizar esses animais pela classificação criada pelo Linneu, por mais que a gente tenha algumas disparidades de fala ou de costumes ou qualquer coisa relacionada a isso, a gente vai classificá-los da mesma forma. Eu não vou classificar um animal de um jeito e um russo classificar o animal de outro jeito e um norte-americano classificar de outro jeito. Então, ele é baseado em alguns níveis hierárquicos, como reino, que é o mais abrangente, filo, classe, ordem, família, gênero e o nível mais específico, a espécie. Então, conforme a gente vai descendo nessa classificação, mais específicos vão ficando os animais, mais criterioso eu preciso ser para poder classificá-los. Esse sistema de classificação ele vai alocar os animais conforme o seu nível de parentesco. Quanto mais próximo eles forem, dentro de uma árvore filogenética, por exemplo, mais próximo eles vão estar dentro desse sistema de classificação. Por exemplo, espécies de cachorros. Eu não vou ter no mesmo, no mesmo gênero, por exemplo, espécies de cachorro e espécies de gatos dividindo o mesmo gênero, porque eles são diferentes. Eles podem ser iguais em alguns aspectos, mas eles são totalmente diferentes em outros aspectos. Outro ponto também que é importante ressaltar aqui no Linneu é a questão da nomenclatura binominal. O que é a nomenclatura binominal? É um conjunto de regras para que a gente possa olhar os seres vivos e dar o nome para eles. Mas esse nome ele não pode ser um nome qualquer. É, ele vai ser um nome composto, ou seja, com, dois, com dois nomes, como aqui, por exemplo, Homo sapiens. Homo, ele vai se referir ao gênero e o sapiens vai se referir à espécie. Sempre vai ser assim. Qualquer nome científico, ele vai ser o primeiro nome vai estar se referindo ao gênero e o último à espécie. O primeiro nome a gente pode chamar de epiteto genérico e o segundo de epiteto específico. Quais são as regras para a gente fazer essa nomenclatura? O epiteto genérico ele sempre tem que estar a primeira, a primeira letra do primeiro nome em letra maiúscula e o resto todo em minúsculo. Outra parte também que é importante ressaltar é que ele sempre tem que estar destacado no texto. Nesse caso eu não consegui colocar em itálico, o certo era eu colocar em itálico, mas como eu não consegui, eu sublinhei. Então, como vocês podem ver, eu tenho uma estrutura de um texto aqui, e quando eu estou me referindo à espécie, ele está destacado, para quando o leitor ele venha a ler esse texto, ele saiba que aquilo não é um nome comum. Outro ponto também, esse nome ele tem que ser latinizado. Por que latinizado? Porque o latim ele é uma língua morta, então se é uma língua morta ela não vai ter variação. E se ela não vai ter variação, se todo mundo estuda ela, todo mundo vai saber, porque ela não vai sofrer a variação, então eu não vou ter os dialetos, então todo mundo vai falar a mesma língua. Como, por exemplo, o inglês. Se a gente fosse colocar os nomes em inglês, existe o inglês falado na Austrália, o inglês falado nos Estados Unidos, o inglês falado na Inglaterra, e eles sofrem variações, porque são muitas pessoas falando, e muitas pessoas falando, a fala gera mudança na língua.
Então, tem que ser em uma língua morta, nesse caso, o latim. Aqui a gente vai ter como que é alocado esses níveis de classificação. Eu vou ter o reino, filo, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quanto mais para cima eu for, mais representantes eu vou ter, mais animais eu vou ter, e essa diversidade biológica vai ser maior. Quanto mais para baixo eu for, vai ser o contrário. Menos diversidade eu vou ter, e as características deles vão ser mais, mais semelhantes. Aqui eu vou ter gênero, dentro de gênero eu só vou ter espécie. Dentro de família eu vou ter gênero e espécie. Eu não posso ter uma espécie com dois gêneros, mas eu posso ter um gênero com várias espécies. Como, por exemplo, eu não posso ter um gênero com várias famílias. Eu posso ter família com vários gêneros, mas eu não posso ter um gênero com várias famílias. Ou seja, tudo está um dentro do outro. Então, quanto mais para dentro eu vou desse dentro desse retângulo, mais específico eu vou ficando. Quanto mais para fora eu vou, mais abrangente eu vou ficando. Como outro, por exemplo, um filo. Um filo só pode ter um reino, mas um reino, dentro desse reino, eu posso ter vários filos. Então, é, é assim que funciona a classificação dos seres vivos. Como, por exemplo, eu tenho um gênero Canis. Eu tenho Canis familiares, que é o cachorro doméstico, o Canis lupus, que é o lobo, e o Canis latrans, que provavelmente é uma espécie de raposa, por aí. Então, como vocês podem ver, todos eles pertencem ao gênero Canis, mas eu vou ter familiares, lupus e latrans. Canis aqui é o gênero comum a esses três grupos de seres vivos, de canídeos. Mas vocês podem estar perguntando, o que vai ser uma espécie? Porque se eu fosse classificar esse animal, eu poderia falar que ele tem quatro patas, tem hábitos carnívoros, por exemplo, de caçar, tem duas orelhas, tem pelugem, então aparentemente eles são iguais, mas o que vai tornar eles espécies diferentes? Eu não poderia chamar todo mundo de canídeo e já era, não. Eu tenho que ter um critério mais elaborado para poder dividir esses três tipos de espécie. Porque porque os pesquisadores colocaram eles como três tipos de espécies. Eles fizeram um estudo e viram que eles são três animais diferentes. Mas olhando assim essas três fotos, eu poderia falar que é a mesma espécie sem problemas, porque eles são muito parecidos entre si. A gente vai ver também mais pra frente um outro exemplo disso. Uma espécie, uma definição de espécie é aquela população ou aquele grupo de organismos que eles conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Ou seja, descendentes que vão conseguir se reproduzir e gerar e consequentemente gerar mais descendentes. Ou seja, eu preciso ter um estímulo à perpetuidade da espécie para que ela seja considerada uma espécie. Ela precisa ter um conjunto de características iguais ou semelhantes e conseguir ter prole que vai conseguir se reproduzir. Se eu tenho dois animais extremamente iguais, mas que eles não consigam se reproduzir, eu não vou ter uma espécie. Então, além das características físicas ou genéticas desses dois seres vivos, eu ainda tenho que levar esse ponto da reprodução como um ponto principal para definir uma espécie. Como, por exemplo, eu não consigo cruzar um lobo com um cachorro. É impossível. Então, por isso que eles não formam uma espécie. E mesmo que se eu conseguisse um híbrido, ele não seria considerado uma espécie, porque ele não ia conseguir se reproduzir. Aqui eu tenho um exemplo da mosca da fruta. Pegaram essa mosca da fruta e dividiram em dois grupos. O primeiro grupo ele foi alimentado à base de amido e o segundo grupo ele foi alimentado à base de maltose. O que isso vai gerar? Ao longo das gerações, eu vou ter dois tipos de moscas da fruta.
aquelas que foram alimentadas à base de maltose e aquelas que foram alimentadas à base de amido. Houve uma mudança. As moças alimentadas à base de maltose, elas ficaram com a coloração mais escura. E as que foram alimentadas à base de amido, elas obteram uma coloração mais clara. Então, quando eles forem acasalar, eu já mudei a característica física delas através da alimentação. As moças que foram alimentadas à base de amido, elas vão ter a preferência pelo acasalamento com outras moças que foram alimentadas por amido. E isso vai acontecer com as moças que foram alimentadas à base de maltose. Nesse momento, eu posso considerar que eu tenho duas espécies. Por quê? Porque eu tenho um conjunto um conjunto A de animais que foram derivadas das moças das frutas, que vão acasalar entre eles. Eles têm características físicas semelhantes, características genéticas semelhantes, e que vão acasalar entre si e vão gerar descendentes férteis. Então, aqui eu tenho duas espécies que vão ser descendentes da mosca da fruta. Então, é assim que pode ocorrer nesse caso. A gente chama de classificação artificial, e a gente tem a classificação natural, que é como ocorre na natureza. Aqui elas foram forçadas a ter uma dieta que mudou o estilo de vida e a aparência desses animais. Um outro exemplo. Eu tenho o papagaio do mangue à direita, tá com um erro de digitação, e o papagaio verdadeiro à esquerda. Se vocês forem olhar essas duas imagens, eles são muito semelhantes. Ambos são verdes, ambos têm um bico cinza, a cabeça tem alguns tons de amarelo e azul. Mas por que eles não são considerados uma espécie única? Porque eu não poderia chamar esses dois de papagaios e acabou o assunto, para facilitar. Porque estaria errado, porque o papagaio do mangue e o papagaio verdadeiro, eles não conseguem acasalar entre si. Os papagaios do mangue, eles têm, por mais que na natureza a gente pode encontrar os dois vivendo em conjunto, dividindo, por exemplo, uma mesma árvore na hora de dormir, mas eles não acasalam entre si, porque eles são espécies diferentes. Pode ser por alguma razão de hábito, de período fértil desses animais serem diferentes. Por alguma razão, eles não conseguem se reproduzir entre si. E se a gente for observar fisicamente, a gente tem algumas diferenças entre eles. O papagaio do mangue, ele tem um verde um pouco mais fosco, enquanto o verde do papagaio verdadeiro, ele é mais brilhante. Os dois têm a cabeça com tons amarelos, mas se vocês forem perceber, o papagaio verdadeiro, ele vai ter o olho coberto por amarelo, enquanto o papagaio do mangue, ele vai ter o olho coberto por azul. Em volta do olho do papagaio do mangue é azul, enquanto o do papagaio do mangue é amarelo. No bico, eu vou ter tons de azul mais claro, perto do bico do papagaio amarelo, que vão se limitar apenas a esse espaço do bico, enquanto o azul do papagaio do mangue, ele vai se estendendo ao longo da cabeça. Então essas são algumas diferenças que a gente pode observar para concluir que eles são duas espécies diferentes. É claro que também a gente tem que levar muito em conta os caracteres moleculares, ou seja, aquela sequência lá de DNA que a gente tem para decidir se são duas espécies iguais ou não. E era isso.